Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 359, hoje vamos começar o livro de Apocalipse, lendo os capítulos 1, 2 e 3, vamos terminar a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulos 3 e 4, e depois vamos ler Provérbios 31, versículos 8 e 9. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu para essa última semana, é só entrar no link na descrição do vídeo e baixar seu plano de leitura de graça. Ia ser bem legal. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação sempre que o episódio sair. Vai! Se livra desse orgulho, cara. Se inscreve logo aí. É os últimos dias. Eu tô brincando, não tô acusando ninguém de nada. Vamos lá, é o dia 359, vamos ler Apocalipse, capítulos 1 a 3, 2 Timóteo, capítulos 3 e 4 e Provérbios 31, versículos 8 e 9. O livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostrasse a seus servos o que deve acontecer logo. E ele a manifestou enviando seu anjo a João, o qual testemunha que tudo o que viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz quem lê e os que escutam as palavras desta profecia, se observam o que está escrito nela, pois o tempo está próximo. Mensagem às 7 igrejas. De João às 7 igrejas da Ásia. Desejo-vos o favor e a paz da parte daquele que é, e era, e será, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis do mundo. A aquele que nos amou e nos livrou de nossos pecados com seu sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes de Deus seu Pai. A ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que chega entre nuvens, todos os olhos o verão, também os que o transpassaram. E todas as raças do mundo baterão no peito por ele. Assim é. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e era, e será, o Todo-Poderoso. Visão de Jesus Cristo. Eu, João, vosso irmão, companheiro vosso na tribulação e no reinado e na perseverança por Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, movido pelo Espírito, ouvi atrás de mim uma voz poderosa, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês, e o envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros uma figura humana, vestida de túnica talar, o peito cingido com o cinto de ouro. Cabeça e cabelos brancos, como lã branca ou como neve, os olhos como chama de fogo, seus pés como de bronze polido e acrisolado, sua voz como estrondo de águas torrenciais. Na direita segurava 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu aspecto era como o sol brilhando com toda a sua força. Logo que o vi, caí a seus pés como morto, mas ele, pondo sobre mim a mão, me disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e agora vês que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do abismo. Escreve o que viste, as coisas de agora e o que acontecerá depois. Este é o símbolo das 7 estrelas que viste em minha direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Mensagem às 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que segura na direita as 7 estrelas, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, tuas fadigas, tua perseverança. Tu não toleras os malvados, submeteste à prova os que se dizem apóstolos sem o ser, e provaste que são falsos. Suportaste e aguentaste por minha causa sem desfalecer. Mas tenho algo contra ti. Abandonaste teu amor primeiro. Presta atenção onde caíste, arrepende-te e faze as obras do princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro de seu lugar. No entanto,
contas com isso. Detestas a conduta dos nicolaítas, como eu detesto. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas és rico. Os que se dizem judeus te injuriam, porém são uma sinagoga de Satanás. Não temas o que deverás padecer, pois o diabo vai pôr na prisão alguns de vós e sofrereis durante 10 dias. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, onde Satanás tem seu trono. Conservas meu nome sem me renegar, nem mesmo quando Antipas, minha testemunha fidedigna, foi assassinado em vossa cidade, onde mora Satanás. No entanto, tenho algo contra ti. Toleras aí os que professam a doutrina de Balaão, que induziu Balaque a pôr um tropeço diante dos israelitas, fazendo-os comer vítimas idolátricas e fornicar. Igualmente tu toleras os que professam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, caso contrário, irei logo aí para lutar contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Darei ao vencedor o maná escondido, eu lhe darei uma pedra branca e gravado nela um nome novo, que somente conhece quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Conheço tuas obras, teu amor e tua fé, tua perseverança e tua honradez, tuas obras recentes, melhores que as precedentes. Reprovo-te, contudo, pois toleras Jezabel, que se declara profetisa e engana meus servos, ensinando-lhes a fornicar e a comer vítimas idolátricas. Dei-lhe um tempo para que se arrependa, mas não quer se arrepender de sua fornicação. Vê, vou lançá-la num leito junto com os que com ela fornicaram, e se não se arrependerem de sua conduta, lhes enviarei sofrimentos terríveis. Matarei seus filhos, e saberão todas as igrejas que sou eu quem examina entranhas e corações, para pagar a cada um segundo as suas obras. Aos outros de Tiatira, declaro-vos que se não aceitastes essa doutrina, nem aprendestes os supostos arcanos de Satanás, não vos imporei outro peso. Basta que conserveis o que tendes até que eu volte. Ao que vencer e cumprir minhas instruções até o fim, darei poder sobre as nações. Ele as apacentará com vara de ferro, as quebrará como vasos de argila. É o poder que recebi do meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras. Passas por vivo e estás morto. Vigia e robustece o resto que está para morrer, pois não encontro perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Recorda o que recebeste e ouviste, observa-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, sem que saibas a que hora chegarei. Contudo, tens em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Vestidos de branco andarão comigo, pois são dignos. Também o vencedor se vestirá de branco, e não apagarei seu nome do livro da vida. Eu o confessarei diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o santo, o veraz, que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tenhas pouca força, guardaste minha palavra e não me renegaste. Vê o que farei à sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus sem o ser, pois mentem. Farei que venham prostrar-se a teus pés, reconhecendo que eu te amo. Visto que guardaste minha recomendação de perseverar, eu te guardarei na hora da prova, que virá sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Vou chegar logo. Conserva o que tens, para que ninguém te arrebate a coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá mais.
Nela gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus, e meu nome novo. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Assim diz o Amém, a testemunha fidedigna e veraz, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas visto que és morno, nem frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Dizes que és rico, tens abundância e nada te falta. E não te dás conta de que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareçam as vergonhas de tua nudez, e colírio para ungir teus olhos e poderes enxergar. Corrijo e repreendo os que amo. Sê fervoroso e arrepende-te. Vê, estou batendo à porta. Se alguém escuta meu chamado e abre a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Farei o vencedor sentar-se em meu trono junto a mim, da mesma forma que eu venci e sentei junto ao meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. A segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os últimos tempos. Tu deves saber que nos últimos tempos se apresentarão situações difíceis. Os homens serão egoístas e cobiçosos, fanfarrões, arrogantes, injuriosos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem piedade, implacáveis, difamadores, descontrolados, desumanos, hostis ao que é bom, pérfidos, temerários, vaidosos, mais amigos do prazer do que de Deus. Embora preservem as formas da religiosidade, renegam seus efeitos. Evita esses tais. A esse grupo pertencem os que entram sorrateiramente nas casas e seduzem mulherzinhas carregadas de pecados, arrastadas por diversas paixões, sempre aprendendo, mas incapazes de compreender a verdade. Da mesma forma que Janes e Jambres se confrontaram com Moisés, esses tais se enfrentam com a verdade. São gente de mentalidade corrompida, reprovados na fé. Mas não irão muito longe. Como no caso dos rivais de Moisés, a insensatez deles se tornará evidente a todos. Tu, ao contrário, seguiste meu ensinamento, meu modo de proceder, minha resolução, fé, paciência e perseverança. Minhas perseguições e sofrimentos, como os que passei em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições tive de suportar, mas de todas o Senhor me livrou. E todos os que desejam viver religiosamente, como cristãos, sofrerão perseguições. Enquanto isso, malfeitores e impostores vão de mal a pior, enganando e enganados. Presta atenção ao que aprendeste e aceitaste com fé. Sabes de quem o aprendeste, e que desde criança conheces a Sagrada Escritura, que pode te dar sabedoria para que te salves pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada e útil para ensinar, repreender, encaminhar e instruir na justiça. Com isso, o homem de Deus estará formado e capacitado para todo tipo de boas obras. Capítulo 4. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu te conjuro por sua manifestação como Rei. Proclama a palavra. Insiste oportuna e inoportunamente. Repreende, admoesta, exorta com toda a paciência e pedagogia. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas seguindo suas paixões, se rodearão de mestres que lhes afaguem os ouvidos. Não dando ouvidos à verdade, se voltarão para as fábulas. Quanto a ti, vigia continuamente, suporta os sofrimentos, executa a obra de anunciar a boa notícia, cumpre teu ministério. Recomendações e saudações. Quanto a mim, já fazem de mim uma libação, e a hora da partida é iminente. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Só me espera a coroa da justiça, que o Senhor, como justo juiz, me entregará naquele dia. E não só a mim, mas a todos os que desejam sua manifestação. Procura vir me ver o quanto antes, pois Demas, enamorado deste mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas ficou comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois acho que ele me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso.
Quando vieres, traze-me a capa que deixei na casa de Carpo, junto com os livros e, sobretudo, os pergaminhos todos. Alexandre, o bronzista, tratou-me muito mal. O Senhor lhe pagará como merece. Tu também toma cuidado com ele, porque se opôs duramente ao meu discurso. Em minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Não lhe seja levado em conta. O Senhor sim me assistiu e me deu forças para que por meu intermédio se levasse a cabo a proclamação, de modo que o mundo todo a ouvisse. E me arrancou da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me salvará em seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja com todos vós. O livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Abre tua boca a favor do mudo, em defesa do desventurado. Abre tua boca e dá sentença justa, defendendo o pobre e o infeliz. Pai Santíssimo, nós te louvamos e te glorificamos. Muito obrigado por nos trazer a esse novo dia, a esse novo livro, o livro de Apocalipse, e também pela conclusão da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Muito obrigado. Obrigado por esses últimos dias dessa nossa grande jornada. Foi tudo graças a ti, Senhor Deus. Foram tantas bênçãos em nossas vidas que o Senhor enviou, não apenas as bênçãos ao começarmos a jornada, mas as bênçãos que nos trouxeram até aqui. Muitas vezes falamos que é sempre bom começar as coisas da maneira certa, mas o Senhor nos mostra que é mais importante terminar da maneira certa do que começar. Nos ajude, Senhor, a terminar da forma certa. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar de trás para frente hoje. Vamos falar primeiro da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Algumas coisas são simplesmente lindas, porque São Paulo está encorajando seu filho espiritual Timóteo. E uma das coisas que ele está lembrando ele é que o sofrimento vai fazer parte da jornada. Que terão pessoas que vão se opor a você e pessoas que vão se afastar. A gente já falou muitas vezes sobre isso e ele está lembrando Timóteo disso, né? Aliás, meio que no meio do capítulo 4, São Paulo diz essas palavras que são bem pesadas, né? Ele diz: procura vir me ver o quanto antes. Dá até para ouvir a tristeza na voz dele, né? Pois Demas, enamorado deste mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas ficou comigo. Toma Marcos e traze-o, pois acho que ele é muito útil no ministério. Aí depois ele fala: Alexandre, o bronzista, tratou-me muito mal. E finalmente no versículo 16 ele diz: em minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Não lhes seja levado em conta. O Senhor sim me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, se levasse a cabo a proclamação, de modo que o mundo todo a ouvisse. E isso é muito importante. Precisamos reconhecer que isso vai acontecer conosco também. Haverá pessoas em quem vamos confiar, pessoas que serão nossos companheiros nessa jornada de seguir ao Senhor, e nós só rezamos para que não sejamos nós a cair. Rezamos para que não sejamos nós a trair. Pedimos ao Senhor, por favor, Senhor Deus, me ajude a não traí-los. Mas também quando esses amigos, essas famílias, essas pessoas na minha vida falharem comigo, me ajude também, assim como Paulo, a rezar dizendo que isso não lhes seja levado em conta. Me ajude, Senhor, a perdoar. E também São Paulo tem mais duas coisas que eu quero destacar, porque tem algumas passagens bem fortes no capítulo 3, que ele diz a Timóteo: presta atenção ao que aprendeste e aceitaste com fé. Sabes de quem o aprendeste, e desde criança conheces a Sagrada Escritura, que pode te dar sabedoria para que te salves pela fé em Cristo Jesus. Agora, quando São Paulo fala sobre as Sagradas Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento, e eu acho isso tão legal, né? Porque nós passamos pelo Antigo Testamento inteiro, tirando alguns versículos de Provérbios que faltam no capítulo 31. E nós vimos que o Antigo Testamento inteiro aponta para o Novo, aponta para Jesus. Na verdade, o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. Então Paulo está aqui escrevendo a Timóteo, dizendo: sim, você se familiarizou com a Escritura, né? Você aprendeu muito com ela. Daí ele continua: toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, repreender, encaminhar e instruir na justiça. Com isso, o homem de Deus estará formado e capacitado para todo tipo de obra. E isso é, de novo,
Uma das razões pelas quais, talvez, daqui 8 dias, eu convidaria vocês a começar de novo, no dia 1. Dar mais uma volta ao redor da Bíblia nesse novo ano. Mas também reconhecemos que é importante rezar para que Deus nos ajude não apenas a começar bem, mas também a terminar bem. São Paulo, no versículo 7 do capítulo 4, diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. E tem algo tão... não sei. Eu nem sei se eu tenho palavras para descrever. É simplesmente incrivelmente forte. Só podemos dizer, Senhor Deus, por favor, que eu consiga fazer isso. Que eu não me afaste de Ti. Que eu nunca Te abandone. E se eu fizer, me traga de volta. Porque sabemos que o amor de Deus por nós nunca falha. Mesmo que nos afastemos dele, Ele é fiel. Ouvimos isso ontem e no dia anterior, que mesmo se formos infiéis, Ele é sempre fiel. Mesmo que não nos importemos com Ele, Ele cuida de nós. Mesmo que digamos, eu não quero o Teu amor, o amor dele por nós nunca some. Nunca. Então, Senhor, se nos afastamos, se caímos, traze-nos de volta. Traze-nos de volta para casa. Agora, o livro de Apocalipse. Algumas coisas para dizer. Ai, ai. Talvez seja esse o grande momento que você estava esperando. Eu não sei se você estava com medo de Apocalipse ou se você estava empolgado, mas tem algumas coisas para dizer sobre o livro de Apocalipse. Ele é um livro que é bem interessante, ele é muito parecido com Daniel, é muito parecido com aqueles outros livros dos profetas que traziam uma literatura apocalíptica, onde há muito simbolismo. Por exemplo, fala sobre o número 10. Quando você ouvir sobre o número 10 no livro de Apocalipse, tipo 10 chifres, 10 dias, 10 anos, tal coisa vai acontecer. Tenha em mente que o número 12 é um número de plenitude, né? O número 7 é o número do Shabá, o número da aliança. Então o número 12 é o número de poder, de plenitude. O 10 é poderoso, mas não todo poderoso. O 10 é poderoso, mas limitado. E isso é uma palhinha, um pequeno resumo de que os números aqui nesse livro têm muito simbolismo. E é isso que o número 10 aqui no livro de Apocalipse significa, na maioria das vezes, tá? Acho que todas as vezes até. É um tipo de poder que é duradouro, mas não é eterno. Não é o todo-poderoso. Então é poder limitado, tempo limitado. Espero que tenha feito sentido. Mas vamos olhar para as datas. João diz que é ele quem está escrevendo o livro. E então a crença tradicional é que João, o apóstolo amado, o discípulo amado, ele quem escreveu aqui o livro de Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo a João para que ele pudesse transmiti-la às igrejas. Agora vamos falar sobre as 7 igrejas. Os destinatários do livro de Apocalipse de João são essas 7 igrejas na Ásia. E só vamos ouvir nesses primeiros 3 capítulos o que está acontecendo nessas igrejas, mas antes disso vamos retroceder ainda mais, vamos perguntar. Qual é a datação do livro de Apocalipse? Quando João teve essas revelações? Existem, se não me engano, 2 teorias. Uma teoria é que a datação deste livro é da década de 90 depois de Cristo. No final da vida de João, ele já seria um homem idoso e estaria escrevendo o livro de Apocalipse durante a era ou o reinado do imperador Domiciano. Então essa é uma das teorias. Outra teoria é que isso aconteceu nos anos 60, 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 anos antes da data da primeira teoria. E teria sido sob o reinado de Nero. Agora, algumas das razões pelas quais eu gosto mais dessa segunda, eu prefiro, na verdade, que ele tem escrito na década de 60, antes do ano 70. Uma das razões é porque quando chegarmos ao número 666, 666, todo mundo tem medo desse número, né? Mas na numerologia hebraica, ele é um número que indicava o nome de Nero César, ou César Nero, porque, lembra, cada letra tem um valor numérico, e se você somar essas letras... Mais tarde vamos ver João dizer, isso é um código, mas se você pensar um pouquinho, você vai entender do que se trata. E assim, se ele estivesse escrevendo isso durante o tempo de Nero, faria total sentido ele escrever em código o nome do imperador, né? Para que ninguém pegasse ele criticando o imperador que queria dizimar todos os cristãos em Roma. Então faz sentido. Também há algumas variações que tem o número 616, 616, mas ainda quer dizer Nero, só que em latim, se eu não me engano. Então, para mim, faz muito mais sentido isso ter acontecido durante a perseguição de Nero, ao invés da perseguição de Domiciano. Além disso, faz sentido que Jesus tenha dito que, basicamente, eu voltarei em breve e o fim do mundo acontecerá em breve. Na verdade, lembra que nos evangelhos Jesus profetizou dizendo, eu voltarei antes que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, o fim do mundo, ele diz, antes dessa geração acabar, todas essas coisas vão acontecer. E como Jesus disse isso, você pensa, peraí, mas quando que isso aconteceu então? Se você se lembrar, no ano 70 depois de Cristo, o que aconteceu foi que Roma destruiu Jerusalém. Destruiu o templo. E temos que nos lembrar e entender o quão importante era o templo. E eu repeti isso várias e várias vezes ao longo dos últimos 359 dias, que o templo era tudo.
Na verdade, lembra de quando Deus mostrou a Moisés no monte as dimensões e a construção do templo? Vimos que o templo foi feito para ser um microcosmo do cosmos, né? Um microcosmo do mundo, do universo. Era isso que o templo era. Então, no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o templo, o que isso representa é uma profecia sobre a destruição do mundo. Porque o templo, de novo, é o epicentro. O epicentro não só das finanças, não só da política para o povo judeu, mas é o epicentro da adoração. É o centro do mundo. É um microcosmo do mundo. E Jesus nos evangelhos estava profetizando, sim, o fim do mundo acontecerá nesta geração. Então faz sentido que o livro esteja sendo escrito nos anos 60 depois de Cristo, porque daí João estaria profetizando e preparando o povo para a destruição do templo e o saque, basicamente em Jerusalém, que viria no ano 70 depois de Cristo. Isso é apenas uma opinião minha, tá? Outras pessoas têm diferentes opiniões, bem fundamentadas também. Mas eu expliquei isso também porque vai nos ajudar muito a entender o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, só para dar esse esclarecimento. Beleza. Com tudo isso em mente, uma das coisas que sabemos é que, independente de qual imperador estava no poder quando isso aconteceu, era um período de perseguição para os cristãos. Independente do ano, era um período de grande perseguição para os cristãos. E o que Deus está fazendo? Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês se preparem. Eu quero que vocês se preparem para essa perseguição e saibam que existe uma batalha acontecendo. Uma batalha entre Deus e o mal no mundo. Não que o mal e Deus sejam iguais em poder, de jeito nenhum, não. Mas porque vivemos neste mundo, vivemos neste planeta, vivemos neste mundo corrompido pelo pecado. Então existe essa batalha acontecendo. Beleza, vamos lá. Capítulo 1. Temos a revelação. E... Ai, eu nem sei por onde começar. Eu tô muito feliz que todo mundo aqui leu o Antigo Testamento, porque vocês já sabem que quando João diz, tipo, Jesus Cristo, a testemunha fidedigna, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis do mundo, ou quando ele diz uma figura humana, em outras traduções essa parte diz um filho de homem. Ou seja, você lê isso e fala, peraí, eu já ouvi esses termos. Porque sim, nós vimos eles no livro de Daniel. E perceber isso é muito importante, porque Jesus até diz, vocês verão o Filho do Homem vir em poder e glória. Então conhecemos de onde vem tudo isso. Mas o contexto disso está no versículo 9 do capítulo 11, onde João diz, eu, João, vosso irmão, companheiro vosso na tribulação e no reinado e na perseverança por Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi exilado na ilha de Patmos. E ele está lá num domingo, num dia do Senhor. Agora, isso aqui vai ser fundamental de entender porque vai preparar o palco para tudo que acontece depois disso. Isso não é um livro que é só sobre coisas futuras, não é sobre arrebatamento, nada disso. Ele é sobre fortalecer o corpo de Cristo, fortalecer a igreja por meio da adoração que acontece na missa. Isso é muito importante. É sobre fortalecer a igreja através da adoração que acontece na missa. Esse é o verdadeiro objetivo do livro de Apocalipse. Ou pelo menos grande parte do objetivo é esse. Então, ele está lá no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia em que os cristãos celebram a missa. Todo cristão naquela época, no domingo, ia à celebração da missa. E ele de repente ouve essas palavras. Escreve num livro o que vês. Ele se vira e vê 7 candelabros de ouro, e no meio deles uma figura humana vestida de túnica talar e um peito cingido com um cinto de ouro. Tá, o que é tudo isso? São roupas sacerdotais. Então temos Jesus, o Filho do Homem, uma figura humana, o sumo sacerdote vestido com roupas sacerdotais. João se vira e o vê no dia do Senhor. E isso é muito importante. Ele se vira, vê isso, e daí o que acontece? Versículo 17. Logo que o vi, caí a seus pés como morto. Cara, isso aqui... E assim, claro, Jesus não quer que tenhamos medo dele, mas nós devemos ter o que é chamado de temor a Deus. Que é reconhecer que ele é Deus. Deus está aqui na minha frente, enquanto eu não sou Deus. Ele é o criador dos planetas, das galáxias, e eu sou só uma mera criação. E às vezes eu acho, talvez você não faça isso, mas eu acho que muitos de nós às vezes podemos ter essa ideia de, eu posso me dirigir a Deus da forma que eu quiser, pô. Só que temos que ter a noção de que, assim, Deus te ama, claro. Mas cara, se eu virasse pra trás e visse Deus em pessoa de pé na minha frente, eu ia, tipo, olha a reação que João teve. E ele era o apóstolo amado, um santo, São João. Foi ferido vivo e não morreu. Cara, se tivesse alguém que poderia ver Jesus e sair correndo pra perto dele e dizer, e aí, Jesus, quanto tempo, que saudade, era São João. Mas o que ele faz? Diz lá, logo que o vi, caí a seus pés como morto. Então, assim, a próxima vez que você for à adoração, lembre-se disso. A próxima vez que você for numa igreja visitar Jesus, lembre-se disso.
Da próxima vez que você for à missa e ver a Eucaristia sendo elevada, lembre-se que ali está Jesus, literalmente. Às vezes ficamos meio distraídos, às vezes ficamos pensando em outras coisas, mas o que Jesus diz à igreja em Laodiceia? Ele diz: conheço tuas obras, não és nem frio nem quente. Que você só aparece, você só vai lá. O que é bom ir. Mas eu preferiria que você fosse frio ou quente. Como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Quantos de nós nos aproximamos da presença do Senhor, vamos à missa, vamos à adoração, vamos à igreja, fazemos orações, chamamos o nome do Senhor, mas fazemos tudo meio meh, de um jeito xoxo. Não somos nem frios, nem quentes, mas mornos. E quando eu tô assim, eu sinto que Jesus me diz: olha, ou acende mais esse fogo no seu coração, ou apague de uma vez e me rejeite, porque se for pra ter um foguinho tão pequeno assim, é melhor nem ter. Mas o que ele diz a João? Diz lá: mas ele, pondo sobre mim a mão, me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e agora vês que estou vivo pelos séculos dos séculos. Basicamente ele está dizendo a João: levante-se. E nossa, é tão bom porque Jesus, ele nos ama, né? E sim, a nossa reação, a reação adequada para nós seria realmente cair morto aos pés do Senhor. Mas a reação dele ao ver isso é dizer: eu te amo, levante-se. Então as duas coisas andam juntas, né? Nossa humildade e o amor de Deus. Mas vamos lá, sobre as mensagens para as 7 igrejas da Ásia. A primeira é em Éfeso. Temos os candelabros e os anjos ou espíritos, aí vai da tradução, né? Mas você pergunta, peraí, o que são esses 7 anjos? E alguns dizem que os 7 anjos são os bispos dessas igrejas, nessas cidades. O que pode ser uma argumentação válida, mas o interessante é que em todo o resto do livro de Apocalipse, quando aparece o termo anjo, ele realmente significa anjo. Então isso é um pouco problemático, né? Ninguém quer pegar e distorcer a palavra para fazer ela significar o que você acha que deve significar. Outra possibilidade é que os anjos sejam realmente anjos, designados para essas igrejas. Outra é a que pode ser o Espírito Santo. Porque tem o número 7, o número da aliança, né? Seria o Espírito Santo dado de maneiras diferentes a essas 7 igrejas. Pode ser isso. E claro, os candelabros são as 7 igrejas, como Jesus mesmo diz no final do capítulo 1. Todas essas igrejas têm coisas que precisam ser corrigidas. Eu já falei de Laodiceia, que era sobre a questão de ser morno, né? Não ser quente nem frio. Mas eu quero destacar uma que é a igreja de Éfeso. A primeira igreja, porque Jesus diz no versículo 2 do capítulo 2: conheço tuas obras, tuas fadigas, tua perseverança. Tu não tolera os malvados, submeteste à prova os que se dizem apóstolos sem o ser e provaste que são falsos. Suportaste e aguentaste por minha causa sem desfalecer. Todas essas coisas são muito boas, né? Eles são ortodoxos, eles acreditam nas coisas certas, ortopráticos, né? Eles estão vivendo da maneira certa e até estão sofrendo pelo nome do Senhor. Eles estão indo muito bem. Mas o Senhor diz no versículo 4: mas tenho algo contra ti. Abandonaste teu amor primeiro. Vocês abandonaram o amor que tinham no princípio. E isso é algo muito importante, que podemos acreditar nas coisas certas, podemos fazer as coisas certas, e isso é bom. Jesus até os elogia por causa disso. Mas não se trata apenas de fazer as coisas certas ou acreditar nas coisas certas, mas de amar aquele que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Trata-se de amor. E sempre que eu leio isso, e eu leio isso com bastante frequência, tá? Ao longo do ano, e eu ouço as palavras de Jesus para Éfeso, eu penso, cara, eu não quero que Jesus diga isso para mim. Tenho algo contra ti, abandonaste teu amor primeiro. Presta atenção onde caíste, arrepende-te e faze as obras do princípio. E isso é muito importante porque eu penso, Senhor, eu acho que eu tô acreditando nas coisas certas e tentando fazer as coisas certas, mas eu quero realmente te amar. E é disso que se trata, né? Eu quero realmente te amar. É isso que ele nos chama a fazer, a voltar e a amá-lo de verdade. Porque pensa no casamento, se apaixonar pela pessoa é fácil, mas é difícil manter-se apaixonado, é difícil você realmente amar a pessoa por toda a sua vida. Mas Jesus nos chama a voltar a esse amor. Ok, agora a última coisa. Jesus também diz às igrejas, no capítulo 2, ele fala: ao vencedor permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E uma das razões pelas quais eu estou destacando isso é que você vai ver que todo o livro de Apocalipse aponta para a missa. E isso é de novo. Então, permitirei comer da árvore da vida, a Eucaristia. E não só isso, mais adiante, versículo 17, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Darei ao vencedor o maná escondido, de novo a Eucaristia. E por último, quer dizer,
Tem mais referências, né? Mas o episódio já tá super longo, eu peço desculpas por isso. Mas tem essa parte que sempre me pega, que é a intimidade com que Jesus quer que vivamos com Ele. Logo após esse versículo, aqui o versículo 17, que ele diz: darei ao vencedor um maná escondido, ele diz: eu lhe darei uma pedra branca e gravado nela um nome novo que somente conhece quem o recebe. Ou seja, na eternidade, no céu, Jesus te dará um novo nome. E esse nome só você e ele vão saber. Só você e ele vão saber esse nome. E às vezes a gente pensa: Deus ama todo mundo, né? E se ele ama todo mundo, então eu não sou especial. Mas aqui Jesus declara: não. É especial, sim. Eu tenho um amor especial por você. O episódio foi incrivelmente longo, eu peço desculpas, o próximo vai ser mais curto, mas é que a gente tinha que falar de tudo que a gente falou até aqui, né? Enfim, tô rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar pra te ver amanhã. Ufa, Deus abençoe.